Assim que ouvimos falar de controle financeiro, já imaginamos várias planilhas de entrada e saída de dinheiro. Imaginamos aquelas planilhas do Excel complexas com todos os detalhes de todos os setores da vida que gastamos. E com certeza isso pode ser sim bom para quem quer tudo anotado na ponta do lápis. Eu mesmo utilizo um aplicativo que me ajuda bastante no controle financeiro. Mas não vai adiantar nenhum aplicativo, planilha, programa de computador para administração financeira se você não tiver controle financeiro. Não é apenas um software que vai fazer organizar toda a vida financeira. E por incrível que pareça, um dos pontos principais para ter um bom controle financeiro e sempre fazer sobrar dinheiro é controlar o seu ego. Sim, isso pode soar um pouco estranho, mas você vai entender. É muito comum, principalmente nos dias atuais com internet e amplo acesso à informação, as pessoas terem desejos materiais e serem induzidas ao consumo. E bom, é claro que não tem nada de errado em gastar com produtos ou serviços, desde que seja feito com planejamento. Mas o que mais pega aqui quando falamos de ego e finanças pessoais não é exatamente o ato de gastar em si, e sim a intenção antes de comprar. Por exemplo, um homem que vai para o trabalho a pé porque mora 5 minutos do serviço e chegando lá tem vários amigos do trabalho que têm carro, fazendo ele sentir também aquele desejo de ter um carro, pois todos eles têm, mesmo ele não precisando e morando próximo do trabalho. Com aquele famoso pensamento, todo mundo lá no meu emprego tem carro, eu também tenho que ter para não ficar para trás. Você entendeu o que quero dizer? Esse é só um exemplo. Veja que não é um problema a compra do carro em si. O maior problema é a intenção ao assumir um gasto, e que inclusive é um grande gasto. Sempre antes de um grande gasto, temos que ter um bom planejamento e entender se estamos fazendo a escolha correta. Pois no caso desse exemplo, ele talvez poderia querer comprar o carro para conseguir buscar os filhos na escola com mais conforto. Ou também ter um carro para fazer uma renda extra trabalhando de Uber. Bom, existem outros vários porquês que as pessoas levam em conta a compra de um veículo mais cabíveis do que simplesmente tenho que comprar porque os outros também têm. E eu não vou me aprofundar muito nessa questão de que se vale a pena financeiramente comprar um carro. Vou deixar aqui em cima um vídeo que fala melhor sobre isso. Mas você entendeu o que quis dizer, né? A real é que quando temos o ego muito grande, ao ver qualquer conhecido com um celular mais caro, uma roupa melhor ou um veículo melhor, já vamos ter o pensamento de que estamos ficando para trás e que temos que comprar tudo isso também. E o que é engraçado é que muitas vezes essas pessoas também compraram pelo mesmo motivo. Um exemplo também bastante comum é assim que a pessoa passa a ganhar mais, por ter recebido uma promoção no emprego, por exemplo, também começa a gastar mais, querendo mostrar para todos os conhecidos que agora está em uma posição social mais elevada. A verdade é que a maioria dos brasileiros não consegue controlar os egos, principalmente quando falamos de finanças pessoais. É raro alguém que passa a ganhar mais e se preocupa em formar sua reserva de emergência, por exemplo, para assim depois ir aumentando os gastos gradativamente. E não me entenda mal, não estou falando que devemos passar a ganhar mais e não gastar com nada, e economizar em tudo. A ideia é sempre que você aumentar a renda, também aumentar os gastos caso você queira, mas também aumentar a quantia poupada para formar a reserva de emergência, ou para algum objetivo financeiro que você tenha, ou até mesmo para investir para o longo prazo, por exemplo. Tudo isso eu falei melhor no vídeo anterior. Porém, quando a pessoa é totalmente controlada pelo ego, o mais comum é acabar sem dinheiro nenhum e endividada, porque o normal para a pessoa é sempre gastar tudo que ganhar ou até acima do que ganhar, nunca tendo um dinheiro para reserva de emergência, não investindo nada e não tendo nenhum dinheiro para o objetivo financeiro. Não tem como, principalmente para nós que não nascemos ricos, temos que seguir todo mês a premissa básica. Nunca gaste tudo que você ganhar. Pois fazendo assim, sempre teremos uma quantia que ficará com a gente e não vai ser gasta, podendo também poupar um dinheiro para investir em você mesmo, sendo em cursos para se profissionalizar, livros e por aí vai. Então veja a importância de gastar abaixo do que você ganha. Dessa forma você tem mais opção e possibilidade de ganho futuro também. Por exemplo, poupando para investir na carreira. Às vezes algumas pessoas dizem que isso é ser mão de vaca e que temos que viver a vida gastando tudo que ganhamos. Mas veja que a ideia aqui não é se privar de tudo e deixar de viver.
e sim controlar os egos para não se preocupar com o que os outros vão pensar a nosso respeito se não temos tais coisas que eles pintam como essenciais. Um grande exemplo é o celular. Para que comprar o mais caro do ano se o seu celular está servindo tranquilamente? E sim, tem casos e casos. Às vezes a pessoa trabalha com isso e necessita de um celular melhor que vai auxiliar no próprio emprego. Mas se você pensa em trocar de celular todo ano pura e simplesmente para estar com o celular do ano, é com certeza pura ostentação. E ostentar não diz respeito apenas a gastos elevados de carros de luxo e artigos de grife, e sim ao exibir que tem tal coisa. Então se você compra algo pensando nos outros, pode ser o ego querendo falar mais alto. E cara, todos nós já passamos por isso. Todos nós enfrentamos em pelo menos alguns momentos da vida esse desafio contra nosso próprio ego. Às vezes acabamos pensando em comprar algo ou fazer algo pensando em o que os outros vão pensar. Isso é do ser humano mesmo. E eu mesmo já passei por situações de pensar: o que os outros vão pensar se eu não tiver tal produto? E cara, no fim, isso é tudo pressão social mesmo. E é claro, se você tem o sonho de comprar um carro específico futuramente, por exemplo, não tem nada de errado. O que é errado é gastar dinheiro para impressionar os outros. Gastar pensando em que os outros vão pensar. Essa é a ideia principal do vídeo de hoje. Bom, a educação financeira é muito mais uma questão comportamental do que de números e cálculos. Você que já tem uma certa educação financeira vai concordar comigo que não compensa de nada determinar porcentagens da renda para cada setor da vida que você gasta se você não tem controle financeiro para seguir o que estipulou. Eu mesmo já falei em outro vídeo que não acho necessário a gente ficar preso a porcentagens exatas do quanto devemos gastar em cada categoria da vida. Bom, se para você isso ajuda, tá tudo certo. Porém, eu tenho uma ideia da educação financeira ser algo para trazer tranquilidade financeira para nós, e não trazer mais estresse com porcentagens muito metódicas e rígidas que devemos seguir à risca. A ideia é ter bom senso na hora de gastar e controlar os egos, sem gastos desnecessários e sempre gastando abaixo do que ganhar. Assim como diz o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores do Brasil, o Luiz Barsi Filho. Acho que o cidadão não consegue administrar os seus egos. Eu comecei tentando e consegui administrar meus egos, até o momento que comecei a controlar os meus egos. Barsi às vezes é criticado pela vida que leva sendo bilionário, por ter um carro de 40 mil reais enquanto poderia ter qualquer carro de luxo por aí. Porém, vejo que a ideia dele sempre foi viver uma vida minimalista e controlando os egos, como ele mesmo disse. E a prioridade dele sempre foi os investimentos e ter uma boa renda mensal. Sempre foi avesso a gastos desenfreados e ostentação. E bom, eu não vou entrar no mérito de que hoje ele deveria gastar mais, mas tenho certeza que temos muita coisa a aprender com o Sr. Barsi. Inclusive, fiz até um vídeo sobre ele e vou deixar aqui em cima para quem quiser saber mais. Mas bom, como vimos, o Barsi é um exemplo de que o controle do ego pode também te ajudar financeiramente. É claro que não é só por controlar o ego e deixar de gastar desnecessariamente que você vai ficar bilionário igual a ele. Mas ter um bom controle financeiro vai com certeza te ajudar a formar logo sua reserva de emergência, por exemplo. Que nada mais é do que você ter ali um dinheiro reservado que vai te auxiliar contra imprevistos, sem que você precise entrar em dívidas em situações de emergência. E é super importante todos nós termos uma reserva para imprevistos que infelizmente acontecem. Além de ter um bom controle financeiro, também não podemos ficar estagnados em um salário baixo. Assim como diz o Primo Pobre, existem 3 pontos principais: o trabalho, a simplicidade e o investimento. Ou seja, o que ele quer dizer é que temos que trabalhar mesmo, fazer renda extra, nos qualificar na nossa área de atuação ou procurar outras fontes de renda para assim ganhar mais. Além disso, não adianta ganhar mais e gastar tudo. Temos que ter simplicidade. Foi o que eu falei aqui no vídeo de hoje, de a gente controlar nossos egos e consequentemente controlar nosso dinheiro, sem gastos desnecessários. Para assim a gente entrar no investimento. Exatamente, com o dinheiro que poupamos nós vamos investir. E é claro, se você ainda não tem uma reserva de emergência, comece a formá-la o quanto antes. Antes de fazer qualquer investimento maior, tem que ter a reserva de emergência formada. Bom, a verdade é que tudo é questão de prioridade de cada um. Não compre coisas pensando em o que os outros vão pensar. Viva para você mesmo, dentro de suas possibilidades. Eu falo melhor sobre essa questão de ostentação e como isso atrasa as finanças no vídeo que está aqui na tela.
Recomendo bastante que você dê uma olhada. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo!